Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Savalai do Instagram Arte em Foco e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês 4 modelinhos de cartãozinhos de Natal feitos com aquarela, ok? Eu trouxe já os desenhos feitos por mim prontos e eu vou estar deixando aí no box de descrição embaixo para vocês, se vocês quiserem usar, tá? Junto com a dimensão, tá? Desses cartãozinhos, o tamanho deles, ok? Então vai estar tudo aí para vocês. Mas então vamos lá para o passo a passo. Eu começo então fazendo nada mais, nada menos que a nossa rena, ok? Eu usei assim 4 símbolos bem fortes do Natal, né? E eu utilizo o marrom, tá, gente? Um marrom assim básico mesmo. Eu já tenho ele pronto, mas enfim, você pode estar fazendo ele também, ok? Aí com a sua aquarela. E eu escureço bem as bordas. E deixo mais claro no centro para dar essa dimensão, um pouco mais de profundidade e dar um efeito mais legal, ok? Ali embaixo acaba que eu acabo escurecendo um pouco demais, então depois eu vou voltar para cima, reforçando, né, esse sombreamento em torno do rostinho da nossa rena, ok? E nesse retângulo, não tão retângulo assim, porque não é tão quadrado, eu fiz um espacinho para, por exemplo, colocar o nome, né, da pessoa para quem você vai dar o cartãozinho. Então ficou esse retângulozinho ali e eu meio que escureci as bordinhas ali com esse mesmo marrom, tá? Só para dar um efeito mais legal, ok? Para fazer detalhes menores, eu pego um pincelzinho mais fininho, tá, gente? E quando é para esfumar ou coisa e tal, eu já pego o pincel maior. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, com o papel deitado assim sobre a mesa, a chance de manchar é maior. Então eu não via problema em fazer manchas, né, porque a aquarela ela tem essa questão mais de manchas. Então para mim, eu deixei desse jeito. Quando você quer uma pintura mais lisa, você tem que pintar com ele um pouco mais inclinado, pelo menos uns 45 graus inclinado, tá? Porque daí ele fica uma pintura mais chapada, e é mais difícil de causar manchas, ok? Porque não dá refluxo na água e tudo mais. Mas então, só uma diquinha. Para fazer o nariz e a coleirinha, digamos assim, da nossa rena, eu peguei um magenta puro, tá, gente? E para fazer os chifrinhos, que é o que eu tô fazendo agora, eu peguei então um cinza que eu já havia aqui pronto, tá? Eu só coloquei um pouco mais de água nele. Ele seria quase que um pênis grey, tá? Ele é um cinza mais azulado, meio roxeado, enfim. Mas é nessa vibe de mais frio. E eu coloquei bastante água para ele ficar bem clarinho, ok? Agora para segundo cartãozinho já, eu quero fazer uma bolinha de Natal. Então, para puxar o dourado, eu construí meu próprio dourado, porque só tenho as 3 cores primárias, enfim, e o marrom. Então, eu usei o amarelo, juntando um pouquinho de marrom para dar esse acobreado, né? Esse acobreado não, esse ocre, tá bom? Então, eu fui pintando as partes que eu desejava, utilizei em algumas partes o pincel maior, outras o pincel menor mesmo, tá? O que for mais fácil aí. Então, eu pintei todo o contorno, tá? De dourado. E também uma espécie de florzinha, mas não é uma florzinha, tá? Meio que 4 pétalas ali no meio, que foi um detalhe que eu achei que ficaria bonito na nossa bolinha de Natal. Ok. Terminando essa parte dourada, eu vou fazer os cristalzinhos ali embaixo. E eu utilizei um azul que eu também já tinha pronto. Ele é o azul ultramarino misturado com um pouquinho de amarelo para dar uma esquentadinha, tá, gente? Então, eu botei um pouco, depois botei água e retirei o excesso para ele ficar mais cristalino mesmo. Faço também de dourado a cordinha, que segura nossa bolinha de Natal na árvore. E pego novamente o magenta. E uma coisa que eu falo, eu uso o magenta bem concentrado, tá? Quando eu quero ele vermelho. Porque se tu diluir ele muito, ele fica rosado, né? Então, tanto que tu não precisa ter rosa, tu consegue essa variação de rosa com o próprio magenta e água. Só que como eu queria ele bem vermelho mesmo, né, característico do Natal, eu utilizo ele mais concentrado, tá? Ele continua assim com um pouco de transparência, mas ele é um pouco mais concentrado. E eu faço então tantas pétalazinhas, seriam meio que cristais, rubis ali do centro, e também o lacinho, ok? E eu não tô trabalhando com segundas camadas, no caso, né, no caso da bolinha, pra
para sombreamento, porque eu acho que na bolinha não tem necessidade. Depois eu fiz o verde, que é o mesmo verde que eu tô usando agora na árvore de Natal, só que como faltou a memória no celular, enfim, aquela hora, deu um corte bem brusco, tá? E eu continuei pintando, porque senão ia manchar muito, se bem que fez umas manchas bem legais também. Mas eu utilizei o mesmo verde, então, para pintar a árvore de Natal, passei uma camada bem lisa, assim, digamos assim. E depois, com o mesmo dourado que eu utilizei na bolinha, eu também fiz o vaso. Tudo para ter meio que uma harmonia entre esses cartãozinhos, tá? Claro que tu não vai dar os 4 cartões para a mesma pessoa, enfim, ou até dê, enfim, se a pessoa gosta de Natal, coleção, enfim, botar no quadrinho e tal. Mas eu busco sempre essa harmonia, sabe? E na estrela eu também acabei utilizando esse dourado. Depois eu voltei com o verde e fui fazer o sombreamento das camadas da árvore, tá? As folhas ali que não são bem folhas, enfim, eu fiz esses detalhes para ela não ficar tão simples, porque eu não botei bolinha de Natal, eu não botei nada de enfeite na árvore, né? A não sei estrela. Então eu decidi fazer esse sombreamento, essas separações de camadas para ficar melhor. O tronco eu utilizo marrom puro mesmo que eu tenho, tá, gente? Sem problema nenhum. E para fazer o laço, eu volto com magenta concentrado de novo, puro também, para não ter essa questão de tanto problema, ficar misturando muita cor. Até porque o Natal é mesmo isso, né? Verde, dourado, e vermelho, basicamente. Então, eu faço o lacinho do vaso, e estou arrumando lá em cima porque antes tinha dado uma borrada. Só que eu que aconselho, caso você erre e borre, retire bem o excesso da tinta e deixe secar bem aquela camada para depois tu conseguir arrumar, tá? Não vá tentar arrumar enquanto tá molhado. Peguei o verde, fiz uns matinhos no vaso, só para dar um chariminho assim a mais, sabe? E com o magenta eu já vou lá pro nosso Papai Noel fazer basicamente o gorrinho, né? Porque é a única coisa que tem de vermelho, porque eu só fiz o rosto mesmo, assim como a rena, pra não ficar tão pequeno, porque o cartãozinho ele é razoavelmente pequenininho, né? Vocês estão vendo comparado com a minha mão. Então, não faria sentido eu fazer um Papai Noel enorme, porque não é proporcional com o tamanho do cartão, ok? Eu pego aquele ocre que eu tinha antes para fazer a pele e misturo um pouco de magenta só para dar uma esquentada, tá, gente? Já fiz um tom de pele utilizando a mesma cor que eu tinha antes. E pra barba, o cabelo, enfim, e as partes de pompom do gorro, eu utilizo aquele mesmo cinza que eu utilizei no chifre da rena, só porque eu coloco mais água ainda para ele ficar mais diluído e um pouco mais transparente, tá? Para dar só um sombreamento de leve mesmo. Depois eu vou acabar vindo com a caneta finalizadora, né? A prova da água, nanquim, claro, ó, nessa parte. E dar uma finalização em tudo, porque eu achei que ia ficar bom, tá? Tem desenhos que eu faço só com aquarela, só porque quando eu faço só com aquarela, é necessário que haja um pouco mais de intensidade de cor, um pouco mais de sombreamento, para dar um pouco mais de volume e demarcação. Então, nessa hora, eu optei por fazer a finalização. Eu estou utilizando a canetinha da Unipin a 0,05 e também uma caneta em gel branca que eu comprei da Shopee mesmo. Tem até vídeo aí no canal, vou acabar deixando aí nos cards para vocês, tá certo? Mas eu faço a finalização em tudo, então. Em alguns locais, particularidade minha, mas eu gosto de engrossar um pouco a linha em algumas partes, outros deixar ela mais fininha. Então eu vou fazendo esse jogo de linhas finas, linhas grossas, porque eu acho que dá um efeito legal. Mas, como eu disse, é uma particularidade minha, ok? Nessa hora eu vou terminar de fazer todo o contorno com o nanquim, tá? Então, todo o contorno mesmo. E depois eu vou vir com a caneta em gel branca, dando pontos de luminosidades, né? Pra trazer essa característica mais 3D. Só que o que que eu penso na hora de trazer? Eu trago essa luminosidade para algo que realmente teria característica de brilhar. Então, a estrela, o dourado, no caso, o chifre da rena, talvez, o nariz, que é uma bola maior, assim como o nariz do Papai Noel, tá? Porque, por exemplo, a árvore de Natal verde, vocês não reparam que eu boto a cabeça na frente porque eu sou meia cega, tá? Então tem hora que eu tenho que aproximar o meu olho direto no papel para conseguir enxergar. Mas, que me perdi até o fio da meada no que eu tava falando. Por exemplo, a parte verde da árvore de Natal, ela não brilha,
né? Porque não é feito para brilhar. Então eu não passo, eu só passo onde realmente eu quero que dê essa impressão de que está brilhando mesmo, sabe? Está refletindo luz, ok? E você percebe como a diferença que fez, né, de uma finalização, numa fine art no Papai Noel. Voltei a fazer o nariz da rena, eu ia deixar sem contornar, mas não foi esquecimento, tá? É porque eu ia deixar sem mesmo, mas eu achei que ia ficar só o nariz sem nada, daí eu peguei e coisei. E agora eu tô vindo então com a canetinha branca, né, em gel. Deixei não, né, caneta mesmo em gel, pra fazer essas questões das iluminações que eu falei pra vocês, ok? Tudo bem seco mesmo, tá? De um dia para outro. Eu arranco todas as fitas aí. Tomem cuidado, porque acaba que talvez arranque um pedaço do papel. Aconteceu isso comigo, porque ficou vários dias, no caso. Eu fiz mesmo quando sobrava tempo. Então, fazia algum tempo que tava com a fita. Então, vocês vão puxando meio de lado para não arrancar uma camada do papel de vocês, tá certo? Agora eu peguei a borracha, só apagando mesmo borrões que tinha ficado no papel. E eu assinei tudo também com a 005, ok? Fiz uma rubrica que se fala, sei lá, enfim, porque é minúsculo, então eu não queria tomar muito espaço com uma assinatura, ok? Então assim ficou os cartões, eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que os modelos vão estar aqui embaixo, caso vocês tenham gostado dos desenhinhos, né? Se vocês gostaram, então deixe seu comentário para ajudar aqui no canal, tá? Deixe o seu like também para fortalecer o vídeo aqui, a nossa amizade. E também se inscrevam, tá? Caso você não seja inscrito, para novos vídeos de arte aqui do canal. Mas é isso então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!